Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão, boa tarde para quem estiver em outro fuso horário ou vendo a gravação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula ao vivo do programa Japonês Online. A aula de hoje que vai ser uma aula de leitura conjunta, mais uma, que a gente já tinha falado sobre isso, feito uma aula sobre isso. Iolete, seja bem-vinda, bom dia. E nós queremos hoje que vocês leiam um pouco, né? Conforme a gente tinha combinado, a gente vai passar as instruções daqui a pouco. E, essencialmente, ler, praticar um pouco a leitura, a pronúncia, ver o que pode ser melhorado, desenvolver essa prática, fazer o seu cérebro se acostumar com a fala em voz alta do idioma japonês e ir se aprimorando aos poucos. Essa é a intenção. Os avisos tradicionais, a aula de hoje tendo de 50 minutos a 1 hora, não mais que isso. Menos que isso, só se vocês lerem pouco, senão deve dar 50 minutos, pelo menos. A aula sendo gravada e a gravação ficando disponível no portal daqui a algumas horas, no mesmo local em que vocês se inscreveram para a aula, lá também a aula ficando disponível. Professora Priscila conosco. Professora Priscila, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Charles, bom dia a todos os alunos. Como o Charles disse, nós vamos fazer hoje, então, mais uma aula de leitura conjunta, né? A gente já fez uma de introdução, explicação, e hoje, então, a gente espera aí ativamente a participação de vocês, né? Porque, afinal de contas, o sentido dessa aula é vocês praticarem, a gente poder aqui dar um feedback, dar um retorno de como vocês estão indo, né? Naquilo que tá bom, naquilo que precisa melhorar. Então, é isso. Se sobrar tempo e puder enviar mais algum texto no final, avisem, por favor. À medida que a gente for conduzindo a aula, a gente vai vendo se sobra ou não, mas eu acredito que sim, Júlia, então se prepare. Marcelo, seja bem-vindo, muito bom dia, Marcelo. Pessoal, por e-mail, a gente tinha orientado para que a gente pudesse dar uma olhadinha nos textos que vocês iam mandar, ter uma noção do conteúdo, que vocês, se possível, mandassem por e-mail aquilo que pretendiam ler. A gente recebeu por e-mail do Matheus e da Miriam. E eu gostaria que vocês tirassem para o ímpar no chat ou decidissem quem será o primeiro ou a primeira. E daí o outro é o segundo. E aí quem mais quiser vai se preparando, criando coragem, vendo que é bem simples. E a gente vai tendo um terceiro, um quarto, etc. Matheus e Miriam, por favor, quem quer ser o primeiro ou a primeira? Enquanto isso, eu vou tossir um pouco aqui. Vamos lá, gente. Quem vai começar a leitura, então? O Matheus pode começar. Vamos lá. Matheus, ligue seu microfone, seja bem-vindo, já está ligado. Caso você queira, não sei se você quer ligar a sua câmera, na verdade parece que já está ligada, mas bom dia, seja bem-vindo, somos todos ouvidos. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Sim. Então tá bom, vamos lá. おそらく、是枝裕和監督作品の中では、誰も知らないの遺伝子を一番多く受け継いでいるだろう。しかし、児童虐待から同居老人まで、今時日本の社会問題を6人の同女人物に背負わせた群像劇でもあるこの映画には、さらなる是枝提供が混ざり合っている。子供たちを愛し、愛される親になろうと奮闘するおさむと信湯の物語は、そして父になるの側編だ。また、本質的な善人がおかずあく少女の親による虐待と法律的な悪人がなす善おさむによる
虐待児の保護を対比させた点は、3度目の殺人の流れを組んでいる。まさしく集大成だ。Sim. Prontinho. Muito bom. Muito bom. Eu estava acompanhando aqui, tá? A sua leitura. Eu também estava vendo no celular o texto. Então. Você faz considerações primeiro ou eu faço? Então, eu faço então, Matheus. Foi muito boa a sua leitura, muito mesmo. Acho que você deu uma treinadinha, né? Tá tudo muito certo. É um pouco mais difícil. Uma notícia do Yahoo, né, Matheus? Daí, para quem não entendeu, é sobre um filme, né? Que foi lançado falando de problemas do Japão, que seria a violência, né, contra crianças e o abandono de idosos. E aí é um texto, né, um parágrafo exatamente sobre essas questões. Então, eu gostei muito, eu achei que foi bem certinha a sua leitura. Como eu disse, a impressão que eu tenho daqui é que você deu uma treinada, leu o que é recomendável, é assim mesmo que se faz, né? E é isso. Charles, então, teria alguma recomendação, alguma consideração? Eu achei que você escolheu um texto um pouco difícil, assim, mais do que o habitual. Um texto tipo os nossos do módulo 3, que tem um vocabulário cheio de palavras não comuns. Isso não é nem bom nem ruim, é só uma opção. E isso faz com que você não consiga ler tão rápido quanto leria um texto mais simples, mas ao mesmo tempo, quanto mais desafiador mais você sai sábio depois que domina aquele conteúdo. Então eu acho bastante válido, acho que você leu bem, não leu tão rápido quanto leria um texto mais simples, mas são palavras que quando você se acostumar, seu vocabulário cresce bastante. E claro, lembrar também que a gente está fazendo essa atividade de leitura há pouco tempo, então a gente está treinando isso há pouco tempo, não sei quantos aqui fazem isso por iniciativa própria de ler em voz alta, falar em voz alta, mas é uma coisa que a gente vai começar a treinar cada vez mais para que vá se familiarizando. Levar em conta que é a segunda aula que a gente faz isso, que você escolheu um texto difícil, você foi realmente muito bem. Parabéns! E é isso aí. Obrigado. Arigatou gozaimashita. Muito bem. Agora, teoricamente, é a Miriam. Miriam, você está aí? A Miriam que está aqui é a Miriam que nos mandou um e-mail, né? Assim, eu sei que a gente tem muitos Gabriels, não sei se a gente tem muitas Miriams. Mas pode começar, Miriam. Desmute seu microfone, por gentileza, e fique à vontade. Ohayou gozaimasu, tudo bem? Ohayou gozaimasu, tudo bem? Então. Comece, por favor, fique à vontade. Ito-san, o hishashiburi desu. O genki desu ka? Watashi wa aikawarazu genki desu. Nihon ni kite, mou 1 kagetsu ga tachimasu. Heijitsu wa kafe de baito shite imasu. Asa wa 6 ji ni okite, asa gohan o tabete, baito ni ikimasu. Jidensha de ite, 8 ji ni kafe ni tsukimasu. Mazu wa, seifuku ni kigaete, mise no souji o shimasu. Kafe wa gozan 10 ji ni yaite, gogo 10 ji ni shimarimasu. Watashi wa gogo 3 ji made shikoto o shimasu. Baito no ato wa sugu uchi ni kaite shawa o abimasu. Sore kara skoshi nihongo o benkyou shite hon o yomimasu. Saikin wa marketingu ni kyoumi ga arimasu. 晩ご飯はだいたいインスタント食品を食べます。夜は次の日の準備をしてテレビでニュースを見て11時頃に寝ます。伊藤さんのスペインでの生活はどうですか？体に気をつけてください。Pronto, eu estava acompanhando aqui, eu estava voltando para a tela, Miriam, desculpe. Então, parabéns, Miriam, você leu muito bem, né? Vamos entender que para a aula de leitura, né, passada, que a gente fez a explicação, a gente orientou, né,
onde seriam as pausas, a Miriam fez certinho, né, os lugares das pausas, leu bem, é um texto já mais conhecido, né, então dá para ler um pouco mais rápido, e foi muito bem. Acho que o Charles também tem alguma consideração a fazer, Charles? Sim, muito bem. Esse texto foi um pouco mais rápido e eu já vou fazer uma comparação no bom sentido, né? Sobre as duas situações. Mas muito bem, muito tranquila, muito segura do que estava fazendo, do que estava lendo. E pegou as pausas certinho. O próprio texto tem bastante vírgula, né? Eu acho que isso ajuda. Verbos na forma T, quando são ações contínuas, você sabe que você pode pôr uma pausa depois de um verbo na forma T, porque é um bloco de informações de uma ação, depois vem outra, é outro bloco, então você supõe que pode fazer uma pausa ali na leitura, até para ganhar um fôlego também. Então, foi muito bom, parabéns, Miriam. Arigatou, né? E, assim, uma rápida reflexão sobre as duas, a Emily perguntando o que ela leu. Ela leu um texto do nosso portal, é o texto número 12, eu acho que é o tópico 6 ou 7. Tópico 7, Emily logo estará lá. Então, o Matheus leu um texto de fora, de outro local, né? E tópico 7, lição 9. Obrigado, Elielton. E a Miriam leu um texto do portal. Quem está certo, quem está errado, quem está mais perto de atingir seus objetivos, quem está mais perto da fluência? Essas perguntas são absurdas, não cabem, né? Cada um. Você opta por um texto que não é do portal, que é mais desafiador, você se sente seguro, provavelmente, com os textos do portal e quer fazer alguma coisa um pouco diferente, porque a gente tem aquela política do N mais 1, né? É o conteúdo que está mais um pouquinho acima do seu nível. Não está acima demais a ponto de você não entender, está um pouquinho acima. E aí você avança esse pouquinho, e amanhã mais um pouquinho, e assim vai. Então, a opção por um texto de fora, mais desafiador, é uma opção absolutamente válida, porque você vai pegar alguma coisa nova e vai acrescer isso ao seu conhecimento. No começo, você tem uma certa dificuldade, você lê mais devagar, como provavelmente a Miriam, na primeira vez que leu esse texto, quando entrou nesse tópico, lia um pouco mais devagar, né? Daqui a algumas semanas, o Matheus vai ler esse texto dele muito mais rápido, se fosse o caso, porque já se familiarizou. E a Miriam opta por pegar um texto do portal, em que já está mais segura, já conhece, já está sob controle, porque a ideia é justamente desenvolver a leitura. E um bom primeiro passo é você começar a ler algo que você já domina, porque você só tem que desenvolver e pôr para fora o que já está aqui, você põe para a garganta e põe para fora. Duas abordagens diferentes, muito válidas, nenhuma é melhor que a outra, os dois foram excelentes dentro daquilo que se propuseram, e os dois estão de parabéns, e a gente precisa de uma terceira pessoa. Alguém viu que é divertido os nossos colegas e quer experimentar, quer ler alguma coisa? Deixa eu ver, tinha alguém que tinha falado aqui, né, que era para avisar. A Júlia falou, né, se sobrar tempo para enviar mais algum texto no final, avisem, por favor. Júlia, se você colocar seu texto aqui no chat, para a gente poder acompanhar a sua leitura, e se você quiser ler, pode ficar à vontade. Ou só sinalize, peraí que eu vou ver e tal. Sim, sim. Vai mandar aqui. Ela está falando que vai mandar, para a gente esperar um momento. Então, como o Charles disse, né, complementando aí o que o Charles falou sobre os dois textos, né, a velocidade da leitura, né, ela vai ser um pouco maior ou menor de acordo com a intimidade, digamos assim, que você tem com o texto, mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é ler corretamente, com as pausas, né? A pronúncia correta de cada palavra, e isso foi feito com muita habilidade pelos dois alunos, né? Que leram aqui. A gente fica feliz mesmo de ver que vocês estão tão bem, né? Na leitura de vocês. Muito bom mesmo. A Júlia mandou o texto. De forma geral, a Júlia foi muito boa. Aqui. Júlia mandou o seu texto, um texto curto, perfeito. E o Elielton perguntou se pode ser o próximo. Pode sim.
Já vá se preparando, Elielton. Júlia, o texto dela está no chat, quem mais quiser acompanhar também, né? Os outros dois não estavam, a gente tinha recebido por e-mail. Então ninguém podia ler junto, agora vocês podem. Júlia, por gentileza, desmute o seu microfone, seja bem-vinda, bom dia e fique à vontade. Ohayou gozaimasu. Fique à vontade, eu vou me calar aqui e você... Ok. 雪が降ると道がすべて安くなります。歩いているときにすべて転んだり、車がスリップしたりする、車がスリップしたりする事故が多くなります。É isso. Desculpa os erros, eu estava um pouco nervosa. Muito nervosa. Não, fica tranquila. A gente percebeu aqui que você está nervosa, mas a leitura, a pronúncia de cada palavra em si foi muito boa, né? Só que não suberi yasui, não suberi, né? Subete, mas suberi yasu kunarimasu. Mas assim, a sua pronúncia está muito boa, eu acho que foi muito bem. Não precisa ficar nervosa, tá tranquilo. Continue assim, viu, Júlia? Nesse ritmo que você está indo muito bem. Okay. Parabéns. Obrigada. Então, eu achei que você foi muito bem. O único senão é que você estava nervosa, né? Aí a gente percebe, né? Aí se percebe que a pessoa está nervosa, mas saber, você sabe. E é um texto meio trágico, né? Os acidentes acontecendo, mas tudo bem. Pessoal que for dirigir depois que sair da aula, cuidado, tá? Eu sei que aqui não está nevando apenas no Brasil. Enquanto a gente vai esperando o próximo aluno, né? Eu e Elton já vai se preparando. Aí o pessoal fica um pouco curioso, né? Quem está ouvindo, do que se trata. Está falando aqui, né? Esse textinho que a Júlia leu é sobre a neve, né? Sobre nevar, falando que quando neva, michi ga suberi yasu kunarimasu, significa que a rua fica deslizando, né? Fica bem lisa mesmo. Então, aruiteru toki ni subete korondari, né? Então, quando se está andando, se escorrega, né? E cai, tropeça, né? Os carros também acabam deslizando ali na pista, então, por causa disso, acontece bastante acidentes, né? Então, é sobre isso o texto. A gente aqui não tem neve, então, por enquanto, tá tudo bem. Está longe, né? Da neve, por enquanto, tá bem quente ainda. A menos que tenha alguém aqui que esteja no Japão, que eu não lembro quais alunos estão... A gente tem alguns alunos no Japão, eu não lembro quais Brasil, são. Né? Quem estiver fora do Brasil, estiver em algum lugar que neva, aí já é diferente. Perfeito. Agora é o Elielton, depois a Iolete vai fazer a sua leitura. Já pode ir se preparando, Iolete, por gentileza. O Elielton vai ler, o texto dele é da lição 8, do tópico 9, que eu confesso que eu não lembro de cabeça qual é, mas a gente já vai ver. Elielton, a hora que você estiver pronto, pode se desmutar. Conseguiu me ouvir bem? Sim, eu vou me calar e vamos ouvir melhor. Seja bem-vindo, bom dia, fique à vontade. Obrigado. O texto é Rio ni ikimashita. 先週末は3連休でした。それで、サンパウロからリオまで行きました。リオに友達が住んでいます。その友達の家に泊まりました。食事はだいたい外で食べました。ある店のフェイジョアーダがとても美味しかったです。リオの街は山と海に囲まれてとても綺麗です。コパカバーナ海岸は人が多かったです。そこからコルコバードの頂点のクリスト像が見えました。イパネマの海岸も人が多かったです。でもそこの景色は美しかったです。フリーマーケットには珍しいものがたくさんありました。そこで帽子を買いました。いろいろなところでバンドの路上ライブもあって、賑やかで楽しかったです。次の連休もまたリオに行きます。É isso. Eu não lembrava mais onde terminava o texto, eu não sabia se tinha mais ou se você já tinha acabado. Eu estava abrindo, né? Fui acompanhando aqui a leitura do Elielton. Pelo site, né? Tem o texto lá.
Elielton também, assim como os outros alunos, foi muito bem. Elielton, parabéns em primeiro lugar. A leitura foi muito boa, né? Eu acho que, de uma forma geral, a pronúncia das palavras você fez corretamente. E acho que é isso. Se você continua treinando, acho que o Charles tem algum comentário a fazer. Sim, e isso serve para mostrar aquilo que, uma dúvida que tem muito no começo, que é assim, puxa, um texto novo, eu não entendi nada. E a primeira olhada que você dá no texto dá aquele... E depois de algum tempo que você o estuda, pratica, escuta e revê no Anki trocentas vezes, você vai se familiarizando. E chega um ponto que, depois de algum tempo, você pode fazer como Elielton e ler de maneira absolutamente tranquila, natural, espontânea, né? É quase como se estivesse lendo um texto em português, numa velocidade bacana. Não precisa ser nada correndo também, uma velocidade bacana, bem fluida e boa de se ver. Então, é a prática. É a prática. E a ideia da aula é justamente praticar a leitura, a pronúncia, né? Para a gente não travar com algumas palavras que a gente não está acostumado a pronunciar, né? Eu sempre dou como exemplo Nakereba Naranai, que se você fala muito rápido, você se engasga, né? Nakereba Naranai. Tem a chance de você... Então, você acostuma o seu cérebro com o movimento que a língua tem que fazer, que a garganta tem que fazer para sair este ou aquele som. Mas fica mais fácil quando você já internalizou. Então, qualquer texto que pareça difícil hoje, daqui a 3 semanas será bem menos difícil, daqui a 6 meses será um texto razoavelmente simples. Iolete, agora é a sua vez. Bom dia, seja bem-vinda. E, por favor, se desmute se já estiver preparada e vamos lá. Alô, alô? Tá escutando? Estamos ouvindo. Sim. Ótimo. Bom dia, Iolete. Oi, Iolete, o texto que você vai ler vai ser do... Colar o texto? Isso, vai ser do curso mesmo, o texto? Eu escolhi um texto bem fácil para não pagar mico aí. Assim, só cole o texto para nós se for acessível para você, se estiver fácil. Se for ou se não, diga... tá. Acho que é um texto do módulo 1. Um bem facilzinho. Tá bom. Tá bom? Vamos nos calar aqui e você, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Tá certo. Shumatsu wa taitei uchi desu goshimasu. Doyobi no asa wa itsumo undou shimasu. Tamani ie no souji mo shimasu. Hiro wa yoku tabureto de douga o mimasu. Manga mo yoku yomimasu. Yoru wa tamani tomodachi to degakemasu. Tokidoki yonaka no shiji made pasokon wo shimasu. Nichobi wa junichi made bedo de gorogoro shimasu. Hiro wa yoku ga ishioku wo shimasu. Taitei supa de kaimono mo shimasu. Yuchi ga ai, tô nervosa. Yugata wa inu to san poshimasu. Yoru wa itsumo bangohan wo tsukurimasu. Aí, muito bem, Iolete. Ficou nervosa à toa, leu super bem, viu? Parabéns. Obrigada. Bom, para uma primeira vez está ótimo. Tá ótimo, tá maravilhoso. É que a gente fica nervosa mesmo, né? Os meninos ficam nervosos, é natural. Por causa do nervosismo, a gente acaba, às vezes, engasgando aqui e ali, super natural. Mas isso não é nenhum demérito, né? E mesmo assim, a gente consegue avaliar a sua leitura, a sua pronúncia da maioria das palavras muito bem. As pausas também feitas no lugar certo, né? Depois de cada partícula aí, ou de cada bloquinho, tudo muito certinho.
Então foi bem tranquilo, viu? Violete continua, então, escutando os áudios, treinando, praticando, que esse é o caminho. Tá ótimo, obrigada. Imagina, eu vou fazer apenas um ajuste de leitura, né? Você leu Shijimade, então a leitura de horas em japonês com o número 4 é sempre Yoji, né? Yoji, Shiji. Certo. Uhum. Só isso, tá bom? Acho que o Charles queria fazer algum comentário, né, Charles? Sim, Iolete, para a gente poder ajudar um pouco os outros alunos com o seu caso, gostei da sua leitura, você colocou um texto que ele é totalmente em hiragana, mas eu sei que você já está mais avançada no curso e já está estudando kanji há algum tempo. Pergunto, você abra seu coração, você acha mais... Opa? Peraí, desculpe lá. Sem problemas. Pronto. Você se sente mais confortável lendo em hiragana? Se sente mais confortável lendo em kanji? Tanto faz? Como que é para você? Pode ser 100% sincero. Então, na verdade, eu peguei esse texto porque era um texto mais fácil e logo no início não tinha o kanji, né? Tinha só hiragana. Então eu peguei esse texto no início, o texto que eu peguei não tinha nenhum kanji. E eu peguei porque ele é um texto um pouco mais fácil, né? E os kanjis eu tô aprendendo, mas assim, na hora de ler, eu com kanji, desculpe. Sim, entendi. Então, a leitura com o kanji tem 2 pontos, né? Quando a gente não sabe o kanji, ele está sem furigana, realmente dá uma travada na leitura, se a gente estiver nervoso pode travar um pouco mais. Ele acaba facilitando porque a gente sabe onde termina uma palavra e começa a outra, né? Então, você tem sempre 2 lados, né, em tudo. Então, o lado bom de ler em hiragana, que você não vai ter problemas de ler nenhuma letra, você vai saber todas, enquanto o kanji, quando a gente não conhece, você pode ali acabar esbarrando em um e outro, né, que você não sabe, mas aí basta fazer uma leitura anterior, né, fazer um treinamento anterior, que isso aí, né, eu perguntei, consegue sanar. Sim. Eu perguntei porque quando você... Tá difícil hoje, gripe. Quando você tem o em kanji, fica um pouco mais fácil você identificar as pausas, porque você sabe onde termina uma palavra, onde começa a outra, né? E tem muito aluno que está no começo do curso, não sei se muitos aqui hoje na aula, mas alunos que começaram recentemente, que eles sempre falam que no começo tem uma certa dificuldade de saber onde termina uma palavra e onde começa a outra, né? Porque é um monte de hiragana em sequência, né? Onde que termina, onde eu faço as pausas, né? Certo. Então a sua abordagem é interessante porque mostra que você tem a opção de ler em kanji, o que ajuda a achar as pausas. Aqui é uma palavra, aqui é uma partícula, aqui é uma palavra. Isso elimina totalmente a dúvida de onde termina e onde começa. Mas tem o desafio de você saber a leitura dos kanjis. Certo. Dependendo da palavra é difícil, né? Tem alguns kanjis que são terríveis. Alguns mais simples, e a gente vai se familiarizando. Optar pelo hiragana tem as duas coisas. Você não vai errar a leitura, porque você já memorizou o hiragana, mas a pausa aqui, onde que eu pauso aqui? Essa palavra aqui, termina aqui. Então tem as duas coisas. Então a abordagem que você usou ajuda a ilustrar isso bem. E, claro, o pessoal que tiver no começo do curso ainda, não tiver chegado nos kanjis, consegue visualizar bem os prós e os contras do hiragana e do kanji. Certo. Mas você foi muito bem e está de parabéns. Tá ótimo. A próxima vez eu pego um texto que tenha kanji e vou ver se gravo para me escutar, para ver como é que eu estou falando. Isso acho que ajuda, né? Mas fica sempre a seu critério. Se numa próxima vez você quiser continuar no hiragana, tá tudo certo. Tá O ótimo. importante é você ir evoluindo e sentindo evolução. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Ainda temos tempo ainda. Se mais alguém quiser ler. O pessoal vai vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É tranquilo, é só ler e ir praticando e desenvolvendo, e todos sentem a mesma coisa, né? Sentem um nervosismo, sentem aquela coisa. A verdade é que a gente não é muito acostumado a falar em público de um modo geral, né? A se expressar em público e tudo mais. Então, por nada, Iolete, você mereceu, foi muito bem. Então a gente vai
se acostumando também com essa coisa do falar em público, do controlar o nervosismo, como a Ana Maria está dizendo, e se familiarizando com essa prática de ser o centro das atenções, está todo mundo te olhando e te ouvindo. E, enfim, também é prática. Como quase tudo no estudo do programa japonês online, é prática que você vai desenvolvendo. Mais alguém quer ler alguma coisa? Mais alguém está procurando um texto tranquilo no portal? E só para dar um complemento aí, né, de uma forma dando um feedback geral da aula de hoje enquanto isso, né, esperando mais alguém se manifestar para a leitura, dizendo que vocês podem escolher, né, o texto aí de acordo com aquilo que vocês se sentirem mais seguros, né, como a Iolete disse, ela escolheu um mais fácil, sem kanji, e disse que da próxima vez vai fazer com kanji, mas é questão de se sentir à vontade mesmo, buscando sempre dar uma treinada antes, porque isso diminui o nervosismo, tá? Dar uma treinada antes que ajuda a controlar o nervosismo, apesar que a gente sempre sente, né? Porque, como o Charles disse, quando a gente fica aí, centro das atenções, falar em público, mas a gente vem, é natural o nervosismo, né? E a gente vai acostumando com o tempo, conforme vocês forem praticando, vocês vão se acostumando com os próprios colegas, né, de classe, digamos assim, vai se acostumando com os colegas, com a gente, né, Charles? Então vai ficando mais tranquilo com o tempo, vai focar realmente na sua leitura. A Iolete falou uma coisa interessante, que seria se gravar. Iolete, como essa aula é gravada e vai ter no portal, você vai poder ver depois, tá bom? Mas para quem quiser se gravar ali para ter um feedback já instantâneo, digamos assim, ao terminar a aula poder se ver como está lendo, é uma ideia interessante também, né, para vocês poderem aí se autoavaliar, que também é interessante. E é isso, eu acho que de uma forma geral foi muito bem todo mundo, né? Não tem nenhuma grande correção a fazer, não. Apenas considerações, né? Que seriam essas mesmo, escolher texto com que você se sente mais seguro e à vontade, seja ele do curso, seja ele fora do curso, né? Se você se sente bem com um texto mais difícil, leia-o, né? Sem problema nenhum, sem nenhum tipo de insegurança. Ou se você quiser fazer diferente, e não fazer diferente assim, mas assim, se você quiser usar uma abordagem de, vou pegar um texto que eu já dei uma lida, eu não domino totalmente e provavelmente eu não consiga ler de forma tão fluida. Eu vou pegar e lê-lo justamente para me testar, para ver o quanto eu consigo ler bem, onde está a minha dificuldade, se eu vou travar na hora, se eu não vou, porque no final aqui é uma grande oportunidade da gente ver o quão bem a gente está e no que melhorar. Então também é válido pegar um texto acima do seu nível, que você já deu uma estudadinha, para ver o quanto falta para chegar no nível daquele texto, para ver como é que você está. Isso também é uma abordagem válida. Claro que se isso fizer você não ler tão bem, você pode ficar constrangido, talvez você não queira, talvez você prefira algo um pouco mais confortável numa primeira vez, e está tudo bem também, mas importante, a Júlia pergunta, algum ponto do curso, além de conversar por escrito com outros alunos, vamos ter algum meio para conversar falando mesmo? Você diz você conversar com os outros alunos, ou você conversar conosco, ou você conversar com os outros alunos e conosco, todo mundo junto numa grande família? Porque, né, são muitas, tudo isso. Então, você conversar com outros alunos, depois que a gente termina o módulo 1, a gente tem um grupo no Telegram. Telegram é igual ao WhatsApp, só que no WhatsApp tem muita corrente, muito bom dia, muito que tudo dê certo, e isso acaba indo para o grupo e fica chato. Então, o Telegram não tem essas coisas, é melhor. No Telegram, nada impede que as pessoas conversem por áudio. A gente tem um grupo no Telegram em que os alunos tentam conversar a maior parte do tempo em japonês no Telegram para praticar, para errar, para acertar, para se corrigir. E o Telegram, como o WhatsApp também, tem a opção do áudio. Você pode falar por áudio, pode praticar ali, pode... Pessoal, vamos conversar só por áudio para a gente praticar falas? Pode fazer tudo isso e muito mais. Eu e o Luiz também estamos no grupo, a Priscila eu acho que não está, mas o coração dela está lá, então é como se tivesse.
E é uma oportunidade de estar conversando por ali. Mas nós também queremos introduzir algumas aulas que estão direcionadas ao ato da gente conversar mais. Essa é um exemplo. A gente começou com a leitura porque é mais fácil você falar o que está escrito. Você não precisa criar frases, só tem que ler, é mais tranquilo. À medida que for desenvolvendo mais, a gente vai efetivamente conversar mesmo, bater papo em japonês, né? E aí vai ficar uma coisa mais espontânea e vocês vão desenvolver mais. Inclusive, sugestões de como fazer esse tipo de aula, qual o conteúdo, o que conversar, de que forma, em que formato, também são bem-vindas, se vocês tiverem. E aproveitando esse link aí do Charles, a gente está com um projeto que em breve a gente vai começar um outro tipo de atividade, assim como essa que a gente está tendo aqui com vocês. Seria algo desse tipo, de conversação, mais perguntas e respostas, mas acompanhem no site, porque em breve a gente vai colocar lá como vai funcionar, quando vai acontecer, mas a gente vai começar a ter, sim, né, um tipo de atividade em que a gente vai ter essa conversação um pouco mais ativa com vocês, né? Claro que vai precisar de alguns pré-requisitos, né, de alguma organização para todo mundo conseguir participar da melhor forma possível, né? Então, a gente vai colocar lá no site como vão ser esses pré-requisitos, quais são, como que a gente vai organizar essa conversação entre nós e vocês, de perguntas e respostas que a gente vai fazer, mas a gente vai ter esse outro tipo de atividade, sim. Tem aqui mais algumas considerações no chat. O Miguel falou aqui, assim que eu conseguir baixar a tela adequadamente. O Miguel comentou aqui, decide mais, espera aí. Eu vou conseguir ler a mensagem dele ainda hoje, prometo. Miguel falou aqui, tive um problema de saúde no último fim de semana, então não consegui preparar nenhum texto para ler hoje. Acabei vindo mais com a intenção de assistir e pegar dicas de vocês para melhorar minhas próprias leituras. Primeiramente, a gente deseja que você esteja melhor da sua saúde, que tudo se resolva o mais rápido possível, da melhor forma possível. Eu espero que você tenha conseguido pegar algumas dicas, visto como é. E logo, logo a gente vai fazer outro nesse formato e você participa e tá tudo certo. Elielton aqui, uma dúvida, pode adicionar o contato dos amigos para conversar individualmente, sem grupo, já que o grupo será no Telegram. Sei que criar grupo fora do curso não pode. Se você quiser e a outra pessoa também quiser, não tem problema. No grupo do Telegram a gente tem um número de alunos e um número de pessoas que Violete vai ter que sair, aguardando a próxima aula. Nós aqui agradecemos, obrigado. Vamos que vamos, nos vemos no portal e é isso aí. No nosso grupo no Telegram, saindo um pouco do assunto, mas não muito, no nosso grupo do Telegram a gente tem um número razoável de alunos já, né? O critério para entrar lá é ter terminado o módulo 1, mas é claro que nem todos participam, né? Escrevem ativamente. E esses que escrevem mais são normalmente os alunos que estão indo mais longe, né? Porque estão participando do grupo, quer dizer que estão participando, estão estudando, estão com o idioma na cabeça, estão sempre dedicados. E isso faz com que a interação acabe ficando melhor, porque você tem um grupo de pessoas que está muito ativa no estudo, conversando o tempo inteiro, falando de material didático, de objetivo, de palavra nova que descobriu, etc, etc. Então é uma interação bem bacana. Às vezes se usa áudio e você se sentir confortável quando entrar lá, pode usar também. Se você já terminou o módulo 1 e não está lá ainda e quiser, ainda dá tempo. Então são oportunidades bacanas. Eu acho que aparentemente mais ninguém, né, Priscila? Eu acredito que mais ninguém, pelo jeito. Isso, acho que hoje, né, a gente já teve as participações. Quem assistiu a aula hoje não participou, espero que essa participação de vocês terem visto como funciona tenha sido um estímulo para vocês participarem da próxima vez, né? Às vezes a gente fica um pouco nervoso, um pouco inseguro, quer ver como funciona para depois fazer. Então, essas pessoas que não participaram, a gente faz votos, né, que vocês tenham aí um pouco mais de vontade, um pouco mais de coragem, talvez, né? A gente tem um pouco nervoso, um pouco com medo de se expor, mas não tenho, tá? Ninguém tá vendo, é só nós, né, Charles? Exato. Depois vai ter 200 pessoas que vão ver a gravação. A gravação são milhares de pessoas, mas aqui ao vivo são só nós. Somos só nós.
E não se preocupem, né? Tá todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo mais ou menos no mesmo nível, no mesmo ritmo. Então, o importante aqui é a gente conseguir avaliar para a gente ver se vocês estão indo certinho, né? Para a gente poder corrigir, né, alguma coisa que não esteja, né, dentro daquilo que era esperado. E para vocês também poderem se testar, se autoavaliar, ver como que estou, né? Essa acho que é a avaliação mais importante de todas, é a autoavaliação, mais do que qualquer avaliação externa. Para ir se testando mesmo e poder ser mais ativo, né, nessa parte, vocês poderem falar aquilo que vocês estão vendo aí na casa de vocês, quando vocês estudam. Perfeito. A participação de muito mais alunos daqui para frente, quem participou hoje quiser participar de novo, também será muito bem-vindo. O programa japonês online, ele tem um foco muito grande no erro. Isso aqui é estranho, né? No erro e tal. Mas assim, o erro, a gente já falou sobre isso, é o passo anterior ao acerto. Então, quando você lê um texto e comete algum erro na leitura, a gente corrige e no próximo passo seu é acertar, porque agora você sabe. Então, o erro é só o passo anterior ao acerto. Sem erro não tem melhora, sem erro não tem evolução, sem erro não tem crescimento. Se a sua leitura for 100% perfeita, nem adiantou muito, porque não tem nada para melhorar, né? Então, errar faz parte do processo de aprendizado, do processo de melhora, então você tem que encarar os eventuais erros que cometer como algo positivo que vai fazer o seu crescimento. Claro que você não procura intencionalmente o erro, mas você se expõe para que eventuais erros que você comete transpareçam, e aí a gente consegue ver quais são os seus erros, consegue corrigi-los, e você não os repete mais, e você progride. A intenção é mais ou menos essa, então claro que existe uma timidez natural, ninguém gosta de errar e de outras pessoas verem, mas acontece, faz parte, e acaba no médio prazo, não vou dizer no longo prazo, a médio prazo você já sente resultados dessa maneira. A Emily pergunta aqui, o PJ acompanha o desenvolvimento dos alunos pelo portal, tipo, conseguem ver até onde estudamos? A gente consegue ver os tópicos que você entrou, quantas vezes, que dias, a gente consegue ver praticamente tudo. Se você achar que isso te ajuda, a gente tem como ver e tudo mais. A gente não monitora 24 horas, assim, tipo Big Brother, porque são muitos alunos e não tem cabimento, né? Vão estudando e tal, mas se for necessário, a gente consegue ver e consegue ter essa informação da mesma maneira que a gente consegue, por exemplo, se vocês, quando mandam a senha, né? E o login do Anki Web, consegue ver o Anki de vocês quando é o caso de ver se vocês estão tendo uma rotina de estudos correta, o que pode ser melhorado, as estatísticas, etc, etc, etc. Então, a gente consegue sim, mas só vai usar essa informação se for realmente útil, né? Se não, não tem. A Júlia disse aqui, meu Deus, ainda bem que não liguei a câmera para não verem minha cara de nervosismo. Não tem problema nervosismo, o importante é a evolução, né? O acréscimo. Aqui é que eu observei que você conhece bem alguns alunos. É que, na verdade, Emily, sabe o nível que alguns estão. É porque, na verdade, assim, 90% do meu trabalho é responder as dúvidas de vocês no portal. Comentários ou e-mails, os dois, né? Então, como as pessoas que mandam mais dúvidas são mais ou menos as mesmas, então algumas eu já sei mais ou menos em que nível estão, né? Tem gente que às vezes participa da aula ao vivo e eu respondi uma dúvida dele meia hora antes. Então a gente tem uma noção assim mais ou menos de quem tá mais ou menos em que nível, há quanto tempo tá pelo menos, né? Se chegou numa turma recente ou se é do ano passado, então alguma coisa a gente tem essa informação. Não toda, às vezes eu confundo, por exemplo, a gente tem muitos Gabriéis no curso, então eu confundo, eu não sei qual Gabriel que mandou a dúvida, mas fora isso, a gente tenta também acompanhar do jeito que pode, o máximo que der. Pessoal, a gente está encerrando um pouquinho antes de 50 minutos, mas também não tem sentido ficar enrolando só para dar 50 minutos, acho que já foi bem produtivo. E antes de encerrar, lembrar que a gravação fica disponível no portal daqui a algumas horas, no mesmo local em que você se cadastrou para a aula. Quinta-feira de tarde a gente tem essa semana mais uma aula de analisando frases, que a gente vai ter um assunto específico para as frases, e que é surpresa, a professora Priscila já deve ter na cabeça, mas não vamos contar. E quase sempre baseado em sugestões de vocês.
calendário de março no portal, para quem quiser dar uma olhada. Sugestões de novas aulas e novos assuntos são sempre bem-vindos. E eu quero encerrar lembrando a vocês que a gente está com o Experiência Tóquio. Vamos para Tóquio no final de maio e todos os nossos alunos atuais e antigos desde 2017 são bem-vindos. Quem tiver interesse, condições e puder e quiser ir conosco para Tóquio na segunda quinzena de maio, no nosso portal, no link ali onde tem as notícias, a gente fez uma aula ao vivo falando sobre a Experiência Tóquio, como é, como não é, o que oferece, quanto custa, como funciona e tudo mais. A gravação dessas aulas com explicações está toda no portal, da mesma forma que a gravação das aulas aqui, né? Fica lá. E dúvidas sobre isso também a gente responde no suporte. Vamos para Tóquio e queremos ver os rostos bonitos e sorridentes de vocês lá. Então, se puderem, não deixem passar essa oportunidade, ok? É isso então, né, professora Priscila? Vamos ficando por aqui hoje. Vamos lá. A gente espera vocês na próxima aula, então, com a participação de mais alunos sempre. Bons estudos a todos. Nos vemos no portal. E é isso aí. Como diria o Luiz, eu uso essa frase, mas quem inventou foi ele. Vamos que vamos.